pai, tios, eu não estou enxergando bem. Esta é a história da sargento Laura Silva, uma militar que escondeu sua identidade, agredida e cegada em um quartel na Amazônia, e a vingança implacável de seu pai, general de exército 4 estrelas, e seus tios generais, que desmantelaram o batalhão inteiro. Onde vocês estão e o que estão fazendo? Antes de assistir ao vídeo, por favor, clique em curtir e se inscrever. Isso nos dá muita força. O calor úmido e opressor da Amazônia Legal, no estado do Acre, era como uma faca rasgando a pele. O ar pesado vindo da floresta subia pelas montanhas e envolvia a guarnição do batalhão de infantaria de Selva Tartaruga, forçando os gemidos dos soldados. No entanto, o sargento Laura Silva estava no campo de formatura, imperturbável, apesar daquele calor assassino. Seu uniforme de selva estava engomado como uma navalha e suas botas, mesmo em meio à poeira vermelha, brilhavam de uma forma peculiar. Ela era uma militar de verdade. Laura nunca usou o poder de sua família. Ninguém naquela unidade sabia que seu pai, o general de exército Antônio Tony Moura e Silva, era o comandante do exército. Ela queria ser reconhecida apenas por sua capacidade e suor. Ela acreditava que esta era a honra de um soldado. Sargento Silva, o que está fazendo aí? Uma voz áspera e desagradável veio por trás. Era o subtenente sergente-ajudante Marcos Dantas, o chefe da seção administrativa da companhia. Ele cuspiu o palito de dente que mastigava no chão e se aproximou de Laura Silva. Seus olhos carregavam um desprezo explícito e um desejo sórdido. Estou preparando a inspeção de prontidão do equipamento de combate. Laura respondeu com disciplina militar. Marcos Dantas inclinou a cabeça de lado e olhou para o nome no peito de Laura. Que falta de flexibilidade. Ei, sargento Silva, eu te disse para apenas simular a inspeção, fechar a contagem superficialmente e preencher os livros de registro. Você não sabe que por sua causa os soldados da nossa companhia estão ficando cansados? Pelas normas é necessário fazer a contagem física real. Na última vez tivemos problemas porque o número de cantis e marmitas não correspondia. A resposta firme de Laura fez a testa de Marcos Dantas se franzir. Ele detestava aquela sargento feminista e rigorosa. Há anos que ele desviava suprimentos militares e manipulava os livros para encher o próprio bolso. E desde a chegada daquela nova sargento, tudo estava dando errado. Você está me respondendo. Sou seu superior. Ei, você acha que o exército é uma brincadeira? Eu te dou folga por ser mulher e você se aproveita? Marcos Dantas empurrou levemente o ombro de Laura com o dedo. Era claramente uma insubordinação de um superior a um subalterno e contato físico. Laura instintivamente deu um passo para trás e advertiu: não me toque. E, por favor, fale comigo por patente e regulamento, não por gênero. Regulamento? O rosto de Marcos Dantas ficou vermelho. Sentindo os olhares disfarçados dos soldados ao redor, ele sentiu uma explosão do complexo de inferioridade que reprimia. Ele se irritava com a postura nobre de Laura. Não podia suportar o olhar dela, que parecia ver pessoas como ele como insetos. Foi naquela noite. Laura Silva ficou até tarde na seção administrativa da companhia, cuidando de tarefas pendentes. O oficial de dia estava na ronda. E o silêncio pairava sobre a sala. De repente, a porta se abriu com um estrondo e um forte cheiro de cachaça invadiu o ambiente. Era Marcos Dantas. Ele estava completamente bêbado da confraternização do batalhão. Sargento Silva, vem aqui. Marcos cambaleou e sentou-se no sofá da seção. Laura franziu a testa e se levantou. Se estiver bêbado, volte para o seu alojamento. Ei, você me acha ridículo? Você sabe há quanto tempo estou na administração? Como se atreve a tentar me dar lições? Marcos Dantas se levantou e se aproximou de Laura de forma ameaçadora. Laura não recuou. Ela era uma militar e não tinha motivos para temer um bêbado. Subtenente, não ultrapasse o limite. Limite? Você está de brincadeira. Foi um instante. Marcos Dantas pegou um grosso arquivo de planejamento estratégico sobre a mesa e o jogou. A ponta da pasta raspou a testa de Laura. Um líquido vermelho escorreu com uma dor aguda. Mas Laura nem gritou.
Ela encarou Marcos Dantas com olhos frios. Isso é agressão. Vou denunciar. Denuncie, vá em frente. O comandante do batalhão vai ouvir a minha palavra ou a de uma sargento recém-formada. Marcos Dantas sorriu de forma desprezível e se aproximou ainda mais. Ele agarrou o colarinho de Laura e a sacudiu bruscamente. Você não é militar de verdade. Onde já se viu essa pose de superioridade? Hoje, eu vou quebrar esse seu nariz empinado. O punho de Marcos Dantas atingiu o abdômen de Laura. O corpo de Laura cambaleou com uma dor que cortou a respiração. Ela poderia ter reagido. Com suas habilidades em artes marciais, faixa preta de jiu-jitsu e muay thai, ela poderia ter dominado Marcos Dantas, que estava bêbado, mas ela aguentou. No momento em que um subalterno levanta a mão contra um superior, não importa o motivo, isso se torna insubordinação. Ela suportou a dor para manter a lei e o regulamento, para proteger a honra de um soldado. Mas ela não sabia que isso encorajaria ainda mais a crueldade de Marcos Dantas. Vendo que Laura não resistia, Marcos Dantas se tornou mais arrogante. Ele pegou uma cadeira de metal que estava ao lado. Seus olhos estavam perdidos. Morra de uma vez. Crash! Um som pesado ecoou na sala. A perna da cadeira de metal atingiu o rosto de Laura em cheio. Com um grito terrível, a visão de Laura ficou manchada de vermelho. Um líquido quente jorrou do olho esquerdo. Uma dor extrema atravessou seu cérebro. Laura caiu no chão, agarrando um olho. Sangue vermelho escuro escorria sem parar entre seus dedos. Metade de sua visão transformou-se em escuridão. Marcos Dantas parecia ter recuperado a consciência e ficou paralisado. Ao ver o sangue espalhado pelo chão, o medo o invadiu. Ele deu passos para trás e fugiu apressadamente da sala. Laura, sozinha, no chão frio da seção administrativa, apertou os dentes enquanto sua consciência se esvaía. Ela rastejou e pegou o telefone. Não era para a emergência 190. Ela ligou para o seu superior imediato, o tenente-coronel Roberto Lins, comandante do batalhão. Tenente-coronel, fui agredida pelo subtenente Dantas. O ferimento é grave. Mas a voz do tenente-coronel Lins, que veio pelo fone, a empurrou para o abismo do desespero. Sargento Silva, que horas são para você me ligar? E o quê? Agressão? O subtenente Dantas acabou de sair daqui feliz depois de beber comigo. Que bobagem é essa? Sei que você não gosta dele, mas não pode caluniar uma pessoa assim. Tenente-coronel, o sangue não para. Eu não consigo ver. Cale a boca. Conversamos amanhã de manhã. E se você falar disso para alguém de fora, você será a única a se machucar. Você não sabe que se houver um incidente na nossa unidade, minha promoção será bloqueada? Desligue. Tu. A ligação foi interrompida. Laura caiu, segurando o fone mudo. Lágrimas misturadas com sangue escorreram pelo seu rosto. Um sentimento de traição e injustiça maior que a dor rasgou seu peito. O exército brasileiro do qual seu pai tanto se orgulhava, a organização a qual ela jurou lealdade com sua vida, era apenas isto? Sua consciência afundou cada vez mais na escuridão de Piche. A última coisa que lhe veio à mente foram os rostos de sua família. Seu pai, rigoroso, mas caloroso. Seus tios, que sempre a encorajavam com brincadeiras. Naquela mesma hora, em Brasília, no quartel-general do Exército, QG, a luz no gabinete do comandante do Exército não se apagava. General de Exército Antônio Moura e Silva revisava documentos quando de repente sentiu uma dor lancinante no peito. Uma inexplicável sensação de insegurança o percorreu. Ele tirou os óculos e massageou a testa. A paisagem noturna de Brasília, vista pela janela, parecia excepcionalmente fria naquele dia. Na escrivaninha, a foto de formatura de sua filha, Laura, sorrindo brilhantemente em seu uniforme, o olhava. Laura. Um suspiro baixo escapou de Antônio Moura e Silva. Na manhã seguinte, na enfermaria do batalhão Tartaruga, Laura Silva foi encontrada inconsciente e levada às pressas para o Hospital Militar de Área de Manaus. Mas o tenente-coronel Lins estava desesperado para encobrir o incidente. Ele forjou o relatório.
alegando que havia sido uma simples queda. Ele relatou que a sargento Silva, por descuido durante o trabalho noturno, tropeçou e bateu o rosto na cadeira. O médico militar da emergência do HMAM ficou horrorizado ao ver o estado do olho de Laura. A ruptura do globo ocular era grave. Havia suspeita de lesão do nervo óptico. Aquilo não era uma simples queda. Era um dano causado por um impacto externo claro. Mas o médico estava sob pressão de cima. Trate como um acidente simples. A voz do chefe do Estado-Maior da 2ª Região Militar ao telefone ecoava em seus ouvidos. Foi então. A porta automática da emergência se abriu e alguém entrou. Um homem de meia idade, vestindo um terno preto. Atrás dele, 2 oficiais da Polícia do Exército o seguiam. O olhar do homem era penetrante e seu andar exalava uma autoridade inacessível. Ele era o 3º irmão de general Antônio Moura e Silva, o tio mais novo de Laura, o general de brigada Gustavo Guto Moura e Silva, chefe da diretoria de investigação da Polícia do Exército. General Gustavo, que estava no hospital por acaso, viu o nome familiar Laura Silva na lista de pacientes. Com um sentimento de apreensão, ele procurou o quarto e viu sua sobrinha deitada, com o rosto enfaixado e dependendo de um tubo de oxigênio. A expressão de Gustavo ficou fria. Seus olhos tremeram e, em seguida, irradiaram uma sede de sangue assustadora. Ele segurou a mão da sobrinha com mãos trêmulas. Era fria como gelo. Laura. Ele imediatamente pegou seu celular. O número discado era o do irmão mais velho. O telefone tocou apenas 2 vezes antes que o outro lado atendesse. Irmão. A voz de Gustavo tremia ligeiramente, reprimindo a raiva fervente. Laura. Laura está prestes a perder o olho. Não foi um acidente simples. É claramente uma agressão. Um longo silêncio seguiu do outro lado da linha. O silêncio era mais pesado do que a calmaria antes da tempestade. Em seguida, a voz baixa e grave do general de exército Antônio Moura e Silva, comandante do Exército Brasileiro, se fez ouvir. Quem foi? O batalhão Tartaruga. Ligue para Pedro e Ricardo, agora mesmo. O telefone foi desligado. Gustavo encarou o oficial do batalhão Tartaruga que estava de guarda no quarto. O oficial, vendo o general de brigada, tremia, pálido. Você é o responsável pela escolta? Sim, sou eu, general. O relatório diz queda. Aos meus olhos, isso parece um ferimento causado por uma queda. É que o tenente-coronel, general Gustavo, deu uma risada curta. O riso era arrepiante. Reze. No momento em que vocês descobrirem quem vocês tocaram, vocês implorarão para serem mortos. Ao mesmo tempo, na sala de comando do Comando Militar do Sudeste, CMSE, em São Paulo. General de Exército Pedro Pedrão Moura e Silva, o comandante do Exército de Campo que supervisionava as unidades terrestres do Brasil, levantou-se abruptamente após receber a ligação de seu irmão. A prancheta de despacho que estava em sua mão foi jogada no chão. Como? Como ousam tocar na minha sobrinha? Seu grito ecoou pela sala de comando. Ele imediatamente chamou seu ajudante de ordens. Prepare o helicóptero, destine o hospital militar e ligue para o comandante do batalhão Tartaruga. Diga a ele para vir correndo para o meu gabinete agora. Não venha. Diga a ele que eu irei até lá. Mande abrir o portão principal e reúnam todos no campo de formatura. Se faltar um sequer, ele morrerá pelas minhas mãos. Em Goiânia, no quartel-general do Comando de Operações Especiais COPESP, general de divisão Ricardo Ricardão Moura e Silva, comandante das Forças Especiais, corria com seus homens no campo de formatura. Recebendo a ligação, ele parou, ofegante, com o rosto suado. Seus olhos perderam o foco. Sua amada sobrinha, Laura, aquela que o chamava de tio em todos os feriados, foi agredida e está à beira da cegueira. Os punhos de Ricardo tremiam violentamente. Ele se virou para o chefe da seção de operações ao lado. Reúna a força-tarefa de operações especiais. Alerta máximo. General, o que aconteceu? Minha sobrinha foi espancada. Espancada por algum desgraçado e está prestes a ficar cega. Ricardo mordeu o lábio até sangrar e falou, quase chorando, isto é guerra. É uma guerra. Como se atrevem a tocar na filha do clã Moura e Silva? Eu vou separar os ossos e a carne daqueles canalhas. Um evento inédito
na história do Exército Brasileiro estava se desenrolando. O comandante do Exército, o comandante militar do Sudeste, o comandante de operações especiais e o chefe da diretoria de investigação da PE. Esses 4 generais, os 4 pilares, começaram a se mover em direção a um único lugar simultaneamente. A raiva deles não era um simples exercício de poder. Era o grito de uma família ligada pelo sangue e o martelo da justiça contra um exército apodrecido. Nuvens escuras pairavam sobre o céu do batalhão Tartaruga. Dentro dessas nuvens estava a raiva dos generais, mais assustadora que um raio, no heliponto do Hospital Militar de Área de Manaus. Normalmente era um lugar tranquilo, onde apenas um helicóptero de transporte de emergência pousava e decolava. Mas hoje o ar estava diferente. Com um ruído que rasgava o céu, uma gigantesca aeronave de rotor duplo apareceu. Na lateral da fuselagem, a insígnia de 4 estrelas, o ápice das Forças Armadas Brasileiras, estava gravada. Era o helicóptero particular do comandante do Exército, o general de Exército Antônio Moura e Silva. O vento forte provocado pelas hélices agitou os jalecos do diretor do hospital e dos principais membros da equipe médica, que esperavam, pálidos e de cabeça baixa. A porta do helicóptero se abriu e general Antônio Moura e Silva pisou em terra firme. Os passos de sua comitiva eram pesados. Não havia emoção no rosto de Antônio. Apenas um silêncio abissal, de profundidade desconhecida, pairava no ar. Mas esse silêncio oprimia a atmosfera ao redor. Não preciso de guia, vou direto. Antônio Moura e Silva murmurou brevemente. O diretor do hospital, suando frio, seguiu atrás. Todo militar, paciente e enfermeiro oficial que passava pelos corredores se encostava na parede, prendendo a respiração. A presença de um general 4 estrelas era como um desastre natural. Na frente da unidade de terapia intensiva, um homem de terno preto já esperava. Era o general de brigada Gustavo Moura e Silva, o tio mais novo, chefe da diretoria de investigação. Ao ver o irmão, ele fez uma continência. Irmão, o senhor chegou? Antônio apertou o ombro do irmão com firmeza e depois o soltou e olhou pela janela de vidro. Sua filha, deitada, completamente enfaixada e dependendo de um respirador, a área dos olhos estava coberta por uma gaze espessa. Diante daquela visão de horror, até Antônio Moura e Silva cambaleou por um instante. O estado dela é fratura orbitária, ruptura do globo ocular e sintomas de concussão. A probabilidade de cegueira do olho esquerdo é de 90% ou mais. O relatório de general Gustavo era seco, mas a raiva contida fervia como lava. Antônio apertou os punhos. Suas unhas cravavam na carne, mas ele não sentia dor. O agressor é o subtenente Marcos Dantas, do batalhão Tartaruga. Dizem que ele está em detenção na unidade. A polícia do Exército foi enviada, mas o comandante do batalhão está negando a transferência e ganhando tempo. Ganhando tempo, o canto da boca de Antônio se torceu. Nesse momento, passos apressados foram ouvidos no corredor oposto do hospital. Um homem em uniforme de combate se aproximava a passos largos. Era o general de divisão Ricardo Moura e Silva, comandante de operações especiais. Ele parecia ter saído às pressas do treinamento, pois sua camisa de uniforme estava manchada de suor e lama. Irmão, e Laura? Laura tá bem? A voz de Ricardo tremia. Ele tocou o vidro, viu o estado da sobrinha e engoliu um soluço de fera. Quem foi? Que desgraçado se atreveu? Acalme-se. Antônio disse baixinho. Acalmar-me? Minha sobrinha, o tesouro da nossa família, foi ferida. O que o senhor espera? Então você vai lá e mata todos? Eu deveria. Lei militar ou não, eu vou estrangular aquele desgraçado com minhas próprias mãos. Ricardo, desta vez, general Gustavo interveio. Não age emocionalmente. Vamos usar a lei e o regulamento. Vamos acabar com eles da maneira mais dolorosa. É isso que o irmão mais velho também quer. Foi então que a entrada do hospital ficou barulhenta e outro gigante apareceu. General de Exército Pedro Pedrão Moura e Silva, o comandante militar do Sudeste. Ele entrou, tirou sua boina e a jogou para seu ajudante de ordens. Seu rosto estava vermelho e exaltado.
A força bruta de um general de campo preencheu o corredor do hospital. E Laura? Pedro perguntou. Antônio apenas balançou a cabeça em silêncio. Pedro, vendo a expressão do irmão, percebeu a situação. Ele mordeu o lábio e olhou para os irmãos. 4 estrelas, 3 estrelas, 2 estrelas. Os 4 pilares que moviam o exército brasileiro estavam reunidos em um só lugar. Diante dessa cena surreal, os funcionários do hospital mal conseguiam respirar. Antônio falou: Pedro, entre em contato com o comandante do batalhão Tartaruga. Já fiz isso. Ele disse que está reunindo todos no campo de formatura do QG do batalhão. Não, diga para dispersar. A declaração de Antônio surpreendeu seus irmãos. Dispersar? Irmão, nós deveríamos ir agora e desmantelar o lugar. Ricardo protestou. Antônio olhou para o irmão com olhos frios. Não estamos indo para dar uma lição. Estamos indo para caçar. Ratos se escondem quando encurralados. Cortamos o pescoço deles quando eles se sentem seguros e colocam a cabeça para fora. Antônio se virou para General Gustavo. Gustavo, prepare os investigadores da Polícia do Exército. Faremos uma busca e apreensão em todo o batalhão Tartaruga. Os alvos são o subtenente Marcos Dantas e o tenente-coronel Roberto Lins. Mas não pare por aí. Investigaremos todos que encobriram os crimes deles, que foram cúmplices. A linha de comando inteira. Entendido. Ricardo? Sim, irmão. Prepare seus homens das forças especiais. Se eles tentarem fugir ou destruir provas, autorizo o uso imediato da força para neutralizar a Loz. Será feito. Antônio olhou novamente para a filha dentro do quarto. O rosto inchado dilacerava seu coração. Ele encostou a testa no vidro e sussurrou baixinho. Laura, o papai falhou com você. Espere só um pouco. Vou fazer com que cada gota de sangue que você derramou seja devolvida. Em uma subunidade do Exército Brasileiro, em uma área isolada do Acre. Tenente-coronel Roberto Lins fumava no gabinete do comandante do batalhão. O cinzeiro já estava cheio de bitucas. Ele tremia as pernas de ansiedade. O subtenente Marcos Dantas estava sentado no sofá, observando o comandante. Marcos, você tem certeza de que vai dar tudo certo? Eles não têm ninguém importante na família, certo? Ah, não se preocupe, tenente-coronel. Eu roubei o cartão de registro de pessoal dela e a coluna de profissão do pai estava em branco. Eles são de uma família comum. É só uma sargento que se machucou. O que de tão grave pode acontecer? É só encobrir. Marcos Dantas fingia estar calmo, mas suas mãos tremiam levemente. Ele também estava bêbado demais para se lembrar da noite anterior, mas o rosto ensanguentado de Laura Silva estava gravado em sua mente. Isso. Foi uma queda. Uma queda. Ela se machucou, tropeçando enquanto trabalhava. Não há testemunhas e não há câmeras na seção administrativa. Podemos insistir nisso. Lins murmurou, auto-hipnotizando-se. Naquele momento, o telefone tocou. Era o chefe do Estado-Maior da 2ª RM. Comandante, Lins falando. Ei, tenente-coronel Lins, a situação está feia. Há informações de que o comandante militar do Sudeste está vindo de helicóptero. O quê? Comandante militar do Sudeste? O rosto de Lins ficou branco como papel. Um general de exército vir a uma unidade de nível batalhão só aconteceria em tempo de guerra. Você aprontou alguma coisa? Se o comandante vier, nossa brigada pode ser desmantelada. Ele não deve estar vindo inspecionar o treinamento do seu batalhão, certo? Não, senhor. Nosso batalhão está impecável. Não se preocupe. Lins desligou o telefone apressadamente. Suas mãos tremiam. Ele encarou Marcos Dantas. Ei, saia daqui agora. Se esconda no depósito de sucata atrás do batalhão. Não saia de jeito nenhum até o general ir embora. Entendeu? Entendido? Marcos Dantas saiu correndo do gabinete. Lins se olhou no espelho ajeitando o uniforme. Seu coração batia descontroladamente. Deve ser uma coincidência. Um general 4 estrelas não viria por causa de uma simples sargento? Ele tinha que acreditar nisso, mas ele não sabia. Quem estava vindo não era apenas um general de exército. Generais estavam chovendo do céu para julgá-los. O campo de formatura do batalhão Tartaruga estava mergulhado em um silêncio mortal. Todos os militares foram mandados para os alojamentos e apenas os principais comandantes e oficiais de Estado-Maior
estavam perfilados na frente do prédio. Até o comandante do batalhão, um tenente-coronel, não conseguia esconder sua inquietação olhando para o céu. O som do helicóptero, que vinha de longe, se aproximou e aterrissou, levantando uma enorme nuvem de poeira. A porta do helicóptero se abriu e general de exército Pedro Pedrão Moura e Silva desceu. O comandante do batalhão correu e fez continência. Saudações. Tenente-coronel Roberto Lins, comandante do batalhão Tartaruga. Saia da frente. Pedro passou por ele sem sequer ouvir seu nome e patente. O comandante do batalhão ficou confuso, sem saber o que fazer. Atrás de Pedro vieram em fila os policiais do exército. Eles não eram policiais comuns. Eram investigadores da diretoria de investigação da PE. Comandante. Pedro chamou, sem parar de andar. Sim, general. Onde está o tenente-coronel Roberto Lins? Um calafrio percorreu a espinha do comandante do batalhão. O fato de um general chamar o nome de um comandante de batalhão era um sinal claro, um sinal de ruína. Ele está em seu gabinete, general. Guie-me. E a partir de agora, todas as comunicações desta unidade estão cortadas. Telefones externos, internet, tudo. Ninguém sai sem minha permissão. Entendido? Entendido. O comandante do batalhão não ousou perguntar o porquê. O olhar de Pedro era o de uma fera. Ao mesmo tempo, no gabinete do tenente-coronel Lins, Lins estava escondido atrás das cortinas, espiando para fora. A atmosfera do comando não parecia boa. Naquele momento, a porta se abriu com um estrondo. Quem é? Lins se virou, assustado. Na porta estava um militar desconhecido. A patente era general de brigada. General Gustavo Moura e Silva, chefe da diretoria de investigação da PE. Tenente-coronel Roberto Lins, a voz de Gustavo era calma, mas com uma afiação de agulha. Lins fez continência por reflexo. Saudações, tenente-coronel Roberto Lins, comandante do batalhão. Sente-se. Gustavo sentou-se no sofá e indicou o lugar à sua frente com o queixo. Lins se sentou, hesitante. Gustavo jogou um envelope de documentos sobre a mesa. Ontem à noite, a sargento Laura Silva foi evacuada. O relatório diz queda. Sim? Sim, general. É isso mesmo. Ela tropeçou durante o trabalho noturno. Tropeçou e por isso teve fratura orbitária e ruptura do globo ocular? Vocês têm minas terrestres no chão da unidade? É que general Gustavo se inclinou para frente. Seus olhos perfuraram os de Lins. Se fosse para mentir, deveria ter sido algo mais convincente. Você sabe quem é a sargento Laura Silva? É apenas uma sargento nova. Ela é dedicada e dedicada, muito dedicada. Você a agrediu sem saber quem ela era? O pai dela, o senhor diz? Não havia nada nos registros de pessoal. Gustavo deu uma risada forçada. Ele tirou um smartphone do bolso e mostrou uma foto. A foto era da cerimônia de posse do comandante do Exército. Ao lado do general Antônio Moura e Silva, estava Laura, em seu uniforme, com um rosto juvenil. Os olhos de Lins saltaram das órbitas. Ele comparou o rosto na foto com o rosto da sargento Silva, sua subordinada. Não pode ser. Não pode ser. Este general é o comandante do Exército, o general Antônio Moura e Silva. Ela é a única filha dele. Tum! Lins ouviu seu coração cair no chão. Seus olhos ficaram escuros. Ele perdeu a força nas pernas e quase escorregou da cadeira. A filha do comandante do Exército e a vítima do incidente que ele tentou encobrir era a filha do número 1 do Exército Brasileiro. Me perdoe, general. Por favor, me salve. Lins caiu de joelhos no chão. Não havia mais dignidade ou vergonha. Não fui eu, foi o subtenente Marcos Dantas. Eu só recebi o relatório. É a verdade. Covarde. Colocando a culpa em um subordinado. Gustavo olhou para ele friamente. Onde está Marcos Dantas? No depósito de sucata. Eu o mandei se esconder. Não, ele mesmo disse que ia se esconder. Levem-no. Ao comando de Gustavo, os investigadores que esperavam do lado de fora entraram e agarraram Lins pelos braços, imobilizando-o. General, por favor, me dê uma chance. Eu juro que não sabia. Você vai resolver sua culpa no tribunal.
cumplicidade em agressão, negligência de dever, falso testemunho, tentativa de destruição de provas, títulos perfeitos para apodrecer na prisão. Depois que Lins foi arrastado, Gustavo ligou para um de seus irmãos, segundo irmão, localizado, depósito de sucata atrás do batalhão. Do outro lado do telefone, a breve resposta do general Ricardo, comandante de operações especiais, foi ouvida, entendido. Dentro do depósito de sucata, Marcos Dantas estava encolhido atrás de um velho armário de suprimentos. O cheiro de poeira e mofo era forte. Ele segurava o celular. Queria ligar para alguém e pedir ajuda, mas lembrou-se da ordem do comandante para desligar. Não vai acontecer nada. É só uma sargento que se machucou. Ele tentava se acalmar, mas o pavor instintivo não passava. Um farfalhar veio de fora. Pensando ser um rato, ele prendeu a respiração. Clang! O som de um vidro quebrando e silhuetas escuras invadiram o local. Foi instantâneo. Uma granada de fumaça foi acionada e o depósito ficou cheio de fumaça acre. Cof! Cof! O quê? Fogo! Marcos Dantas tossiu e tentou sair correndo. Naquele momento, alguém o agarrou pelo colarinho no meio da fumaça e o atirou no chão. Uma força imensa. Ah! Marcos Dantas gritou e se debateu. Quando abriu os olhos, estava cercado por militares das forças especiais em trajes de combate antiterrorismo preto. E no centro estava um homem de uniforme de selva enlameado. As duas estrelas de general de divisão brilhavam. Era Ricardo. Você é Marcos Dantas? Ricardo pisou no peito de Marcos Dantas com sua bota. A dor de costelas rachando fez Marcos Dantas ofegar. Quem é o senhor? Por favor, me salve. Salvar? Minha sobrinha também implorou para ser salva. A sede de sangue emanava dos olhos de Ricardo. Ele tirou sua pistola do coldre. O som do carregador sendo inserido ecoou no depósito. O irmão mais velho disse para não matar. Mas um dedo, talvez, não faria mal, certo? Foi um erro. Eu estava bêbado. É a verdade. Erro. Quase deixou uma pessoa deficiente. Chama isso de erro. Ricardo colocou o dedo no gatilho. Marcos Dantas se borrou de medo. A urina amarela escorrendo no chão. Ricardo tapou o nariz com uma expressão de nojo. Seu porco. Ser agredida por um lixo como você. Ricardo guardou a pistola e cerrou o punho. Antes de a lei agir, vou te dar uma lição de soldado para soldado. Pau! 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 O som de golpes pesados ecoou no depósito. A habilidade de Ricardo era de um mestre em operações especiais, acertando apenas pontos vitais, impedindo até o grito. Marcos Dantas se contorcia de dor e se arrependeu. Se ele pudesse voltar no tempo, não teria pisado nem na sombra daquela sargento. Mas era tarde demais. O portão do inferno havia se aberto e ele havia entrado por conta própria. Uma hora depois, no campo de formatura do batalhão Tartaruga, Marcos Dantas, Roberto Lins e mais de 10 oficiais e sargentos envolvidos em seus esquemas estavam ajoelhados, amarrados com cordas. Na frente deles, general de exército Pedro Moura e Silva estava com as mãos para trás. Não na tribuna de honra, mas no chão, no mesmo nível deles. Vocês não são soldados. A voz de Pedro ressoou pelo campo sem a necessidade de um alto-falante. Com o poder que o país lhes deu para proteger a nação, vocês o usaram para atormentar seus subordinados e ignorar o sangue de seus companheiros, cegos pela ambição de promoção. Vocês são apenas vadios vestidos de uniforme. Os soldados espiavam a cena das janelas dos alojamentos. Eles reprimiam o desejo de gritar de alegria ao ver os oficiais e sargentos que os atormentavam sendo levados um a um. Todos serão detidos e investigados, e esta unidade passará por uma reestruturação de nível de solução. É preciso cortar a carne podre para que a carne nova possa crescer. Pedro gesticulou para o comandante da Polícia do Exército. Levem todos. Na UTI do Hospital Militar, o dedo de Laura Silva se moveu levemente. General Antônio Moura e Silva, que estava ao lado, levantou-se abruptamente. Laura! Laura abriu os olhos com dificuldade. Mas um olho não enxergava. Através da bandagem, ela conseguia ver o rosto do pai, embaçado. O rosto estava abatido, como se ele não dormisse há dias. Pai, uma voz rouca escapou.
Antônio segurou a mão da filha e a levou à testa. Grossas lágrimas caíram dos olhos do general 4 estrelas que comandava a nação. Sim, o papai está aqui. Está tudo bem. Agora está tudo bem. Me desculpe por não aguentar até o fim. Laura estava se desculpando por não ter contra-atacado durante a agressão. Aquele orgulho tolo de não cometer insubordinação. O coração de Antônio se partiu. Não, você fez o certo. Você é uma militar excelente. Minha filha é mais orgulhosa. Os tios, que observavam a cena da porta, baixaram a cabeça em silêncio. Seus olhos também estavam marejados. Mas em seus olhares, além da tristeza, havia uma determinação ainda mais firme. Isto não era o fim. Era apenas o começo. Ainda havia muito tempo para gravar profundamente nos ossos deles o quão cruel era o preço de tocar no clã Moura e Silva, na sala de interrogatório da Diretoria de Investigação da Polícia do Exército. O ar na sala sem janelas estava pesado. A luz pálida da lâmpada fluorescente iluminava apenas a mesa de metal solitária. Do outro lado da mesa estava o subtenente Marcos Dantas. A arrogância do antigo chefe da seção administrativa, que aterrorizava seus subordinados, havia desaparecido completamente. Seu rosto estava inchado pela lição de General Ricardo, mal sendo reconhecido. A porta de aço se abriu e General Gustavo Moura e Silva entrou. Ele jogou uma pilha de documentos sobre a mesa. O som fez Marcos Dantas estremecer. Marcos Dantas. Gustavo chamou baixinho, puxando uma cadeira. Sim, por favor, general, me salve. Salvar, é? Palavras engraçadas. Ela implorou para ser salva quando você cegou minha sobrinha? A voz de Gustavo não tinha inflexão. Isso deixava Marcos Dantas ainda mais louco. Ele teria menos medo se Gustavo gritasse ou o agredisse. Mas Gustavo começou a dissecar os crimes de Marcos Dantas calmamente, como um professor em uma aula de anatomia. Agressão corporal grave, insubordinação, roubo de material militar, peculato, falsificação de documentos públicos. Gustavo folheava os documentos, recitando os crimes. A investigação revelou coisas terríveis. Você desviava a verba de alimentação dos soldados para suas festas, vendia os equipamentos de inverno fornecidos pelo Exército para o mercado negro. Você aterrorizava a sargento Laura Silva para silenciá-la, porque ela percebeu isso. Não, general, peculato é um mal-entendido. Eu só segui a praxe. Praxe? Gustavo riu. Chamar roubo de praxe só acontece entre criminosos como você. Pensando nos soldados que tremiam de frio no inverno por causa dos equipamentos que você vendeu, eu deveria fuzilá-lo agora. Gustavo pegou o seu smartphone e reproduziu um áudio. Ei, sargento Júnior, separe uns 10 agasalhos que acabaram de chegar. Eu vou vender para o dono de um sítio que conheço. Registre nos livros como danificado ou extraviado. Era a voz de Marcos Dantas. Seu rosto empalideceu. Como? Como é possível? Os cabos e sargentos de logística que estavam sob seu comando confessaram. Estavam calados por medo de você, mas vendo sua situação não tem mais medo. Você está acabado, Marcos Dantas. Gustavo levantou-se. Reze antes de ir para a prisão militar. Talvez os soldados que você atormentou estejam esperando por você lá fora. Na sala de interrogatório ao lado, o tenente-coronel Roberto Lins suava profusamente. Na frente dele, sentavam-se investigadores experientes da Polícia do Exército. Tenente-coronel, ou melhor, senhor Roberto Lins, vamos reescrever. Você disse que foi um ato isolado de Marcos Dantas? Os registros de chamadas que temos não dizem isso. O investigador mostrou o registro de chamadas. Nele, constava a ligação de Lins para o chefe de Estado-Maior da Dosera RM logo após o incidente, e mensagens de texto que indicavam que ele havia instruído Marcos Dantas a se esconder. Isto é, claramente, um crime de favorecimento pessoal e a tentativa de encobrir o incidente. Você não vai conseguir ser general e nem receberá sua aposentadoria. Lins chorou, batendo a cabeça na mesa. Por favor, me dê uma chance. Eu estava louco, cego pela ambição de promoção. Sua ambição custou o olho de uma sargento promissora. Não tente pagar esse preço com algumas lágrimas. O investigador o repreendeu impiedosamente.
Naquele momento, no quartel-general do Batalhão Tartaruga, a equipe de auditoria do Comando Militar do Sudeste revirava a brigada inteira. Gabinete do comandante, seção de Estado-Maior, todas as companhias, eles confiscaram todos os documentos e computadores com a intenção de não deixar nem poeira, é uma ordem do comandante militar. A auditoria continuará até que a palavra abuso desapareça completamente desta unidade. Sob o trovão de General Pedro Moura e Silva, o batalhão Tartaruga foi devastado. Qualquer parte podre era impiedosamente cortada. Oficiais e sargentos envolvidos em irregularidades foram exonerados e levados pela Polícia do Exército. Os soldados sussurravam, olhando pela janela. Uau, é inacreditável! Metade dos oficiais e sargentos voou. A sargento Silva é filha do comandante do Exército. É isso? Uma lenda. Tô tão aliviado. Aquele subtenente Dantas costumava roubar nossa comida e nos xingar. Bem feito. A névoa de abuso que pairava sobre o batalhão estava se dissipando, mas o preço foi alto demais. Foi possível apenas pelo sacrifício de uma militar e pelas lágrimas de sangue de um pai. Amanhã no Acre. O calor sufocante e o ar pesado da Amazônia continuavam, mas a atmosfera no campo de formatura do batalhão Tartaruga estava mais quente do que nunca. General de Exército Pedro Moura e Silva e General de Divisão Ricardo Moura e Silva subiram lado a lado no palanque. Atrás deles, as bandeiras de 4 e 3 estrelas tremulavam. Todo o efetivo do batalhão estava reunido no campo. Os oficiais e sargentos não levantavam a cabeça. E os soldados tinham olhares de curiosidade e tensão. General Pedro pegou o microfone. Não vim aqui hoje para elogiá-los. Sua voz era tão poderosa que parecia rasgar o alto-falante. O que vocês fizeram quando seu companheiro de armas estava sangrando? Vocês ficaram em silêncio quando seu companheiro foi injustiçado e caiu. O silêncio é cumplicidade. A negligência é um crime. O campo ficou em silêncio mortal. Não apenas os soldados, mas até os oficiais e sargentos que sobreviveram baixaram a cabeça, envergonhados. Mas o maior crime é dos comandantes. O comandante que não protege seu subordinado não é um comandante. É apenas um ladrão de salários. Pedro parou de falar por um momento e olhou ao redor do campo. A partir de hoje, o batalhão Tartaruga renascerá. Eu cortei a carne podre. A partir de agora, protejam uns aos outros. Lembrem-se que a patente não é um privilégio, mas uma responsabilidade. Após o discurso, o general Ricardo subiu ao palco. Como comandante de operações especiais, ele agiu todos com carga máxima. Reunir ao comando de Ricardo. Todos os oficiais e sargentos, do tenente ao coronel, colocaram suas mochilas pesadas. Novos comandantes de batalhão e companhia também estavam incluídos. Como vocês vão comandar se tem menos preparo físico que os soldados? Sigam-me. Ricardo começou a correr na frente. A velocidade era inacreditável para um homem na casa dos 50 anos. AARGH. Gritos de dor escapavam da boca dos oficiais e sargentos. Eles não podiam ficar para trás quando um general de divisão liderava. Eles o seguiram desesperadamente. Era uma corrida de montanha que se estendia até um ponto remoto da selva. Mais rápido. Com essa mentalidade é que vocês pensam em atormentar os subordinados. Ricardo gritava, mesmo correndo. Ele pegou o colarinho de um capitão que estava prestes a ficar para trás e o puxou. Levanta! A sargento Silva não perdeu a cabeça mesmo cega. Vocês estão desistindo com os membros intactos? Naquele dia, os oficiais e sargentos do batalhão Tartaruga provaram o inferno. Mas naquela dor, eles estavam percebendo o que era o verdadeiro espírito militar e quão negligentes e covardes eles haviam sido. Enquanto isso, fora do quartel, a imprensa estava em polvorosa. Detalhes do incidente de Laura Silva estavam sendo vazados lentamente aos repórteres do Ministério da Defesa. Inicialmente, o fato dela ser filha do comandante do Exército foi mantido em segredo, mas o caso de agressão a sargento já era suficiente para causar indignação nacional. Exclusivo, subtenente da Amazônia agride sargento brutalmente. Risco de cegueira. Comandante do batalhão tentou acobertar. Foi uma queda. Com a notícia, o painel de petições públicas do governo federal foi inundado com pedidos de punição severa aos agressores. Com a opinião pública em fúria, o Ministério da Defesa foi forçado a prometer medidas mais rigorosas.
É claro que por trás disso estava a pressão silenciosa do general Antônio Moura e Silva, comandante do Exército. O presidente da República chegou a emitir uma ordem especial. Investiguem rigorosamente e deem um exemplo. Marcos Dantas e Roberto Lins estavam agora diante não apenas da lei militar, mas também do julgamento da nação. Não havia para onde fugir. À noite, Pedro e Ricardo visitaram a cozinha do batalhão, uma visita surpresa que pegou os cozinheiros de surpresa. Comam à vontade. Os dois generais se misturaram aos soldados, enchendo seus pratos, e perguntaram aos soldados: a comida tá boa? Sim, general, está deliciosa. Não mintam. Pelo jeito dos acompanhamentos de hoje, está uma porcaria. Ricardo franziu a testa, mastigando um picles. Ele olhou para o oficial de logística ao lado. Ei, onde está o orçamento de alimentos? Eu disse para não brincar com a comida dos soldados. Não disse? Será corrigido, general. Corrigido? Não. Mude agora. Se não tiver carne no café da manhã de amanhã, eu vou subir na chapa no lugar. Risos abafados escaparam dos soldados. Os generais, que eram objetos de temor, pareciam irmãos mais velhos confiáveis naquele dia. O sangue que a sargento Laura Silva derramou não foi em vão. O batalhão estava mudando lentamente, mas com certeza, no quarto VIP do Hospital Militar. A consciência de Laura Silva voltou completamente após uma semana. Ela abriu os olhos lentamente. O olho direito via vagamente o teto, mas o esquerdo ainda estava preso na escuridão de piche. Laura, você está acordada. Uma voz familiar e calorosa. Ela virou a cabeça e viu seu pai, general Antônio Moura e Silva, sentado na cadeira. Seu rosto estava magro, como se tivesse passado noites em claro. Papai. Laura tentou se levantar, mas a dor em todo o corpo a fez deitar novamente. Não se mova. Você ainda precisa de repouso. Antônio rapidamente envolveu o ombro da filha. Laura apalpou o olho esquerdo com a mão. Sentiu a gaze espessa. Eu não estou enxergando, não é? A pergunta era calma. Antônio mordeu o lábio, incapaz de responder. Laura, percebendo que o silêncio era uma afirmação, sorriu amargamente. Tudo bem, ainda tenho um olho. Não terei problemas para tirar. Laura. O coração de Antônio se despedaçou com a resiliência da filha. Em uma situação em que uma pessoa comum teria se desesperado e gritado, ela estava pensando primeiro na sua capacidade como militar. E o subtenente Dantas? E o tenente-coronel Lins? Não se preocupe, seus tios cuidaram de tudo. Marcos Dantas, Roberto Lins e todos os que estavam por baixo deles foram presos. Eles nunca mais usarão uniforme militar. Laura suspirou de alívio. Que bom. Sinto muito por ter causado tanto alvoroço no batalhão por minha causa. Eu deveria ter sido mais cuidadosa. Não diga isso. Você fez tudo certo. Você enfrentou o abuso sem negociar e defendeu a honra de um soldado até o fim. O papai tem orgulho de você. E nesse momento, a porta do quarto se abriu e seus tios entraram. Pedro, Ricardo, Gustavo, os homens mais poderosos do Brasil se reuniram ao lado da cama da sobrinha. Laura, você acordou? Você sabe o quanto este tio se preocupou? General Ricardo, comandante de operações especiais, segurou a mão de Laura com os olhos marejados. Tio, não chore. O comandante de operações especiais não pode perder a pose. Cale a boca. O que a pose importa quando minha sobrinha está doente? Eu lhes dei uma surra que mal se reconhece e pode ficar tranquila. Como está se sentindo? General Pedro perguntou gentilmente. Dói. Mas ver meus tios me faz sentir um pouco melhor. Que bom, é só melhorar logo. Eu vou te mandar para qualquer lugar do mundo que você quiser para tratar seu olho. General Gustavo apenas sorriu em silêncio. Ele transmitiu com o olhar que os procedimentos legais haviam sido concluídos perfeitamente. O amor da família preencheu o quarto. Laura finalmente percebeu o quanto era amada, o espírito militar que ela queria proteger e a dedicação da família para protegê-la. Essas duas coisas se uniram, curando suas feridas. Dias depois, Laura saiu para o jardim do hospital em uma cadeira de rodas. Seu pai, Antônio, a empurrava. O sol de inverno estava quente. Eu não vou sair do exército. O passo de Antônio parou.
Você ainda quer continuar mesmo com seu olho assim? Sim. Perdi um olho, mas não perdi o que aprendi e os valores que quero proteger. E agora eu sei. Não fui atacada porque era fraca. Fui atacada porque o sistema estava errado. Laura virou-se e olhou para o pai. Eu quero mudar esse sistema. Não de um cargo alto como o seu ou dos meus tios, mas de baixo, junto com os soldados. Quero voltar para o batalhão Tartaruga. Antônio ficou sem palavras por um tempo. Sua filha já era uma militar maior do que ele. Tudo bem, se é a sua vontade, não vou impedi-la. Mas prometa que nunca mais vai se machucar e que vai chamar o papai sempre que estiver em perigo. Prometo. E agora, vamos usar um pouco do poder da família, não é? Pai e filha riram, olhando um para o outro. Enquanto isso, na cela de isolamento da prisão militar, Marcos Dantas estava sentado no chão de concreto frio, olhando fixamente para a parede. Visitas foram proibidas e até advogados se recusavam a defendê-lo. Os rumores eram de que ele seria condenado a mais de 15 anos de prisão. Por que eu fiz aquilo? Por quê? Lágrimas de arrependimento escorreram, mas ninguém as enxugou. A dor e o desespero que ele havia infligido aos soldados agora o sufocavam em dobro. Roberto Lins, na cela ao lado, também definhava a cada dia. Ele não só perderia sua aposentadoria militar, mas teria que viver o resto de sua vida com o estigma de criminoso. A fúria dos generais havia cessado, mas as consequências destruiriam suas vidas para sempre. A justiça às vezes tarda, mas nunca falha. No estande de tiro subterrâneo do hospital militar, apenas o som de tiros ecoava no estande vazio. O cheiro de pólvora era forte. Na linha de tiro estava a sargento Laura Silva. Seu olho esquerdo estava coberto por um tapa-olho preto. Apenas o olho direito encarava o alvo com uma luz afiada. O fuzil Imbel IA-2 em suas mãos parecia uma extensão de seu corpo. Ajuste da mira, problema de respiração. Laura murmurava para si mesma. Com a perda de um campo de visão, a noção de distância e profundidade não era a mesma de antes. O alvo parecia tremer ligeiramente. Suor frio escorria pelas suas costas. Ela apertou os dentes. Se eu cair por isso, não sou militar. Ela encostou a coronha no ombro novamente. Em vez do olho esquerdo perdido, ela aguçou todos os seus sentidos. O fluxo do vento, a vibração da arma, o som de seus batimentos cardíacos. Pá! A última bala atingiu o centro da testa do alvo com precisão. Excelente, palmas vieram de trás. Era general de divisão Ricardo Moura e Silva, comandante de operações especiais. Ele observava o treino da sobrinha há um bom tempo. Tio. Laura baixou o fuzil e tentou fazer continência. Ricardo gesticulou para que ela parasse. Descanse. Como está seu corpo? Perfeito. Posso cortar o pescoço de um inimigo agora mesmo. O general Ricardo sorriu amargamente com a resposta de Laura. Não se pode negar o sangue, Moura e Silva. Você perdeu um olho e ficou ainda mais forte. O irmão mais velho, ou melhor, meu pai, está muito preocupado. Você realmente precisa voltar para aquela linha de frente difícil? Venha trabalhar sob meu comando. Eu posso te dar um posto administrativo tranquilo nas forças especiais. Tio, Laura ajustou o tapa-olho e disse com firmeza. Eu não fujo. Eu vou me levantar do lugar onde caí. Só assim eu não terei vergonha dos soldados que me observam. Ricardo assentiu. O que mais havia para dizer? Ele tirou algo do bolso e entregou a ela. Era uma faca de combate tática, feita de titânio de alta qualidade. Leve isso. É o dente que vai proteger lá quando estiver em perigo. E lembre-se, atrás de você, não estamos apenas nós 4, mas todo o exército brasileiro. Não perca a coragem. Uma semana depois, no posto de guarda do Batalhão de Infantaria de Selva Tartaruga, no Acre, Laura Silva estava de volta no meio do vento frio que soprava do oceano. O autor precisou manter o contraste da Coreia. Então substituiu por um vento que desce a Serra da Amazônia. O que havia mudado era o tapa-olho preto em seu olho esquerdo e a atmosfera da unidade. Os soldados de guarda no portão ficaram surpresos ao ver Laura e fizeram continência. Saudações, Sargento Silva, bem-vinda de volta. Os olhos dos soldados misturavam reverência e medo. O rumor se espalhou por toda a unidade.
como o subtenente Marcos Dantas e o tenente-coronel Lins, que a tinham tocado, foram arruinados, e como os lendários generais desceram de helicóptero e viraram o batalhão de cabeça para baixo, Laura respondeu à continência com calma. Bom trabalho. Ela entrou na seção administrativa de sua companhia e todos se levantaram. O novo comandante da companhia era um capitão recém-formado da AMAN, Academia Militar das Agulhas Negras, um elitista. Ele a recebeu com uma expressão tensa. Sargento Silva, você está bem? Sim, capitão. Não há problemas para cumprir a missão. Certo. Seu lugar ficou vago. E o capitão hesitou por um momento. A atmosfera do batalhão mudou muito. Muitas coisas mudaram enquanto você esteve fora. Mas ainda há resquícios de velhas práticas em alguns lugares. Espero que você seja o nosso ponto de equilíbrio. Laura olhou ao redor da seção. Na mesa do subtenente Dantas, agora estava sentado um grau-sargento veterano com 20 anos de serviço. Ele tinha uma aparência bondosa, mas rigorosa. Ele cumprimentou Laura com um aceno de cabeça. O retorno dela foi silencioso, mas seu impacto foi enorme. Os soldados começaram a chamá-la de a guardiã caolha, uma militar que perdeu um olho lutando contra o abuso e voltou do inferno. Sua própria presença se tornou a nova disciplina do batalhão Tartaruga. Mas nem todos a receberam bem. Havia olhares que se escondiam nas sombras, esperando pelo fracasso dela. Um mês se passou desde seu retorno. O batalhão Tartaruga estava se preparando para uma grande avaliação de treinamento tático de nível regimento, a RCT, realização de comando de treinamento. Desta vez, general de exército Pedro Moura e Silva, o comandante militar do Sudeste, havia anunciado que faria a inspeção pessoalmente e toda a unidade estava em alerta máximo. Laura Silva estava encarregada da equipe de comunicações, liderando a montagem do posto de comando de campo e a rede de comunicação. Madrugada do terceiro dia de treinamento, 20:00. O terreno montanhoso da Amazônia estava mergulhado na escuridão de piche. Para piorar, começou a chover, tornando a visibilidade péssima. Líder de esquadra, o sinal do repetidor número 3 não está sendo captado. O soldado recruta, Cabo Júnior, relatou com urgência. Laura inspecionou o equipamento de comunicação imediatamente. Havia vestígios claros de que alguém havia cortado o cabo intencionalmente. Não era um simples defeito. Alguém sabotou. A área ao redor do tapa-olho de Laura se franziu. Sabotar o equipamento de propósito, mesmo em um treinamento, era uma clara violação dos regulamentos. Era óbvio que era um ato interno para prejudicá-la. Cabo Júnior, pegue o cabo reserva e siga-me. Vamos nos deslocar para a localização do repetidor número 3. É perigoso, líder de esquadra. A trilha está escorregadia por causa da chuva. Se a comunicação for cortada, o comando é paralisado. Em tempo de guerra, você não vai lutar porque está chovendo? Vamos. Laura correu na frente, mergulhando na escuridão. Embora não tivesse a noção de distância por causa da perda de um olho, ela usou seus instintos para avançar pela trilha enlameada. O repetidor número 3 estava instalado em uma encosta íngreme na metade da montanha. Ao chegar ao local, Laura encontrou pegadas. O padrão da sola da bota de combate era do exército. Eram de um de nós. Naquele momento, ouviu-se um farfalhar nos arbustos. Quem está aí? Senha? Laura apontou o fuzil e gritou. Opa, Sargento Silva, não precisa ser tão agressiva, não é? Quem saiu da escuridão foi o 3 Grau Sargento Pacheco, da companhia ao lado. Ele era alguém que sempre zombava de Laura, chamando-a de paraquedista. Ele também era um seguidor próximo de Marcos Dantas. Sargento Pacheco, o que o senhor está fazendo aqui? Esta não é sua área de operação. Eu me perdi um pouco. Mas, Sargento Silva, você não enxerga direito? Como conseguiu subir até aqui? É incrível, deve ser porque seu pai é general. Até o caminho se abre para você. Pacheco sorriu de forma desprezível e se aproximou de Laura. Ele segurava um alicate de corte. Ele era o culpado. Sua intenção era sabotar o treinamento para envergonhar Laura. O senhor danificou o equipamento? Isso é sabotagem de operação. Você tem provas? Está escuro, não dá para ver nada, não é? Sargento Pacheco, de repente, empurrou o ombro de Laura. Era uma encosta íngreme. O corpo de Laura cambaleou para trás. Cuidado para não cair, hein? Se cair e se machucar de novo,
vai contar para o papai general, não é? Antes que a zombaria de Pacheco terminasse, a mão de Laura se estendeu como um raio e agarrou o pulso dele. Foi uma técnica rápida de jiu-jitsu, AARGH. O corpo de Pacheco voou no ar e caiu na lama. Laura imediatamente torceu o braço dele para imobilizá-lo. Sargento Pacheco, eu perdi um olho, mas minhas mãos estão intactas e meus ouvidos funcionam muito bem. Laura sussurrou no ouvido de Pacheco. O senhor não deve ter medo porque eu sou filha de general, mas sim da lei militar. Em uma situação de combate, isso seria uma execução sumária. Naquele momento, uma voz grave veio do rádio. Aqui é a Águia 1, reporte a situação. Era a voz do general de exército Pedro Moura e Silva, comandante militar do Sudeste. Ele estava monitorando a situação por um rádio criptografado, impossível de interceptar. Agentes das Forças Especiais, plantados por General Ricardo, estavam monitorando o campo de treinamento, escondidos por toda parte. O rosto de Pacheco empalideceu completamente. General, Laura pegou o rádio. Saudações. Comunicação restaurada. Neutralizei e capturei um inimigo infiltrado. Ela relatou Pacheco como um inimigo infiltrado. Em vez de fazer com que um colega fosse punido, ela usou a situação de treinamento para dar-lhe uma última chance. Claro, uma punição infernal o esperava após o treinamento, mas isso impediu que sua ficha fosse manchada permanentemente. Bom trabalho. Continue a missão. A voz de Pedro, vinda do rádio, tinha um tom sutil de satisfação. Pacheco, coberto de lama, olhou para Laura. Seus olhos misturavam vergonha, medo e uma admiração inexplicável. Desta vez. Não haverá próxima. Laura ajudou Pacheco a se levantar e desceu a montanha sem olhar para trás. A forte chuva e o vento uivavam às suas costas, mas seus passos não vacilaram. Na manhã seguinte, 5 caminhões gigantes de cozinha de campo entraram no campo de treinamento. Um banner na lateral dos caminhões dizia: para os valentes militares do batalhão Tartaruga de seu Ministério da Defesa. O menu era bife e lagosta, preparados por chefes de hotéis de luxo. Um banquete impensável em um treinamento de campo. Uau, isso é demais. O que aconteceu? Foi o ministro da Defesa que mandou. Os soldados aplaudiam e comiam, enquanto Laura sorria discretamente. No papel de embrulho da garra de lagosta, estava escrito em letras minúsculas: não deixe minha sobrinha passar fome, do tio general. Ela olhou para o céu e murmurou baixinho: ele é impossível. No auge do inverno no Acre, adaptando para um evento dramático, mas mantendo a tensão, uma nevasca recorde caiu. As estradas de suprimentos foram cortadas pela neve e algumas unidades de guarda na fronteira ficaram isoladas. Para piorar, uma equipe de reconhecimento que estava em missão na área de exclusão DMZ brasileira fictícia desapareceu. A comunicação estava cortada há 3 horas. Temos que enviar uma equipe de resgate. Laura insistiu na sala de operações do batalhão. A nevasca é intensa demais para o helicóptero e é impossível entrar com veículos. Se agirmos precipitadamente, podemos causar um segundo acidente. O oficial de operações expressou sua dificuldade. Mas Laura apontou para o mapa. Eu conheço o terreno. Fiz o reconhecimento desta área há 3 anos. Posso encontrar o caminho mesmo coberto de neve. Mas, Sargento Silva, com seu olho, eu consigo encontrar melhor justamente porque não enxergo. Na nevasca, o instinto é mais importante do que a visão. Por favor, me deixe ir. São meus colegas. Diante da determinação de Laura, o comandante do batalhão finalmente aprovou a equipe de resgate de emergência, liderada pela Sargento Laura Silva, está autorizada a entrar. Voltem vivos, custe o que custar. Laura liderou 7 membros da equipe de resgate e atravessou o portão da área de exclusão. A área era um inferno branco. Por causa do whiteout, era fácil perder o senso de direção. Amarrem cordas em nossas cinturas. Sigam apenas a mim. Laura assumiu a liderança. Ela usou o som do vento e a sensação sob seus pés para abrir o caminho. Lugares onde uma pessoa comum teria caído em um precipício, ela evitou com uma precisão incrível. Sua audição aguçada lia até as mínimas mudanças no terreno sob a neve.
Depois de cerca de 1 hora de caminhada, Laura de repente levantou a mão, sinalizando para parar. Parem. O que houve, líder de esquadra? Estou sentindo cheiro de pólvora e cheiro de sangue. Ela sentiu um cheiro fraco, trazido pelo vento. Avançando mais 100 metros na direção que ela apontou, encontraram os membros da equipe de reconhecimento, soterrados na neve. Encontramos. Médico, rápido. Felizmente, todos estavam vivos, mas sofriam de hipotermia grave e ferimentos. O tenente, comandante da equipe, estava com a perna dilacerada por ter pisado em uma mina terrestre. Sargento Silva, como você? O tenente perguntou, tremendo. Não gaste energia. Vamos voltar. Naquele momento, cabum! Um morteiro vindo da cordilheira ao norte caiu perto da equipe de resgate. Era uma provocação do inimigo, forças irregulares na fronteira. Eles estavam atacando enquanto a equipe estava isolada. Todos para o chão! Busquem cobertura! Laura gritou. Poeira negra subiu sobre a neve branca. O inimigo começou a atirar com metralhadoras de um ponto elevado. D. Balas rasgavam a neve. Eles estavam presos. Fugir com os feridos era impossível. Os membros da equipe estavam aterrorizados. Vamos ser aniquilados! O operador de rádio lamentou. Laura inspecionou o terreno calmamente. O medo era um luxo para ela, que havia perdido um olho. Em sua mente havia apenas um pensamento. Eu vou tirá-los daqui vivos. Granadas de fumaça, e eu vou distrair o inimigo. Vocês desviem e saiam pelo vale na posição 9 horas. Líder de esquadra, isso é suicídio. É uma ordem. Eu consigo sair sozinha. Vocês só atrapalham, vão? Laura empurrou seus homens e correu em direção à concentração de fogo inimigo. Ela se escondeu atrás de uma rocha e mirou o lançador de granadas. Bang! Bang! Tiros precisos. Explosões ocorreram perto da posição da metralhadora inimiga. O fogo inimigo se concentrou em Laura. É isso, seus ratos! Venham me enfrentar! Laura atirou loucamente, atraindo o inimigo. A neve branca se acumulava sobre seu tapa-olho, mas sua determinação fervia como lava. Naquele momento, no bunker subterrâneo do Comando do Exército em Brasília, o general Antônio Moura e Silva observava a situação através de uma grande tela. O drone de reconhecimento mostrava claramente a imagem térmica de sua filha lutando isolada. General, autorize o fogo de resposta. O chefe da seção de operações pediu desesperadamente. O punho de Antônio tremia. Como pai, ele queria lançar mísseis imediatamente, mas como comandante do exército, ele tinha a angústia de evitar uma escalada de conflito. Ainda não, ainda não. Naquele momento, a porta do bunker se abriu e general Pedro Moura e Silva, comandante militar do Sudeste, gritou por conexão de vídeo. Irmão, não general, é minha jurisdição. Eu assumo a responsabilidade. Vou iniciar o fogo de artilharia. Pedro, sua sobrinha está morrendo. Se as Forças Armadas abandonarem seus subordinados, o que seremos? Ao grito de Pedro, Antônio fechou e abriu os olhos. Seu olhar ficou frio. Autorizo, apenas atinjam o ponto de origem da provocação. Não deixem ninguém vivo. Assim que a ordem foi dada, as baterias de obuseiros Maquento e 9, posicionadas na área, dispararam. Cabum! O som de explosões que abalou a terra. A posição inimiga que atirava em Laura foi instantaneamente engolida pelo fogo. Um poder de fogo avassalador. Laura foi soterrada pela onda de choque da explosão. Seus ouvidos zumbiam. Pouco depois, ela levantou a cabeça. A posição inimiga havia desaparecido sem deixar vestígios. Estou viva? Ela caiu de costas na neve. O som de um helicóptero se aproximou do céu. Era o helicóptero de resgate. Dias depois, Laura acordou na enfermaria. Desta vez, a atmosfera era diferente. Na cabeceira da cama, havia um certificado de honra, medalha do pacificador. E, na TV, a voz empolgada do âncora ecoava. 7 membros da equipe de reconhecimento resgatados na DMZ. Sacrifício da líder de equipe, Sargento Laura Silva, é elogiado. A heroína Caolha é, na verdade, a única filha do comandante do Exército. Exemplo de noblesse oblige.
A porta do quarto se abriu e seu pai, Antônio Moura e Silva, entrou. Ele estava em traje civil. Ele segurou a mão da filha e disse baixinho: Laura, papai falhou de novo com você. Me desculpe. Não, eu salvei meus companheiros. Eu estava certa. Antônio acariciou a cabeça da filha. Agora o mundo inteiro sabe. O que importa não é de quem você é, filha, mas quão grande é a militar chamada Laura Silva. Laura olhou pela janela. O céu, após a nevasca, estava incrivelmente azul. Seu olho esquerdo ainda estava na escuridão, mas em seu coração, uma estrela mais brilhante do que nunca estava nascendo. Ela não era mais a protegida de alguém. Ela era o orgulho do Exército Brasileiro, a guardiã do Batalhão Tartaruga, a 1 grau, Sargento Laura Silva. No auditório do Quartel-General do Exército, centenas de flashes de câmera dispararam. No palanque estava a 3 graus Sargento Laura Silva em seu uniforme de gala. O tapa-olho preto em seu olho esquerdo era ainda mais visível sob a luz. A militar demonstrou espírito de alto sacrifício ao salvar seus companheiros e repelir a provocação inimiga, elevando o prestígio das Forças Armadas. O comandante do Exército em pessoa colocou a medalha no peito de Laura, a medalha do pacificador, uma das maiores honras que um militar pode receber. Na primeira fila da plateia, General Antônio Moura e Silva e seus 3 irmãos generais estavam sentados. Eles não aplaudiram, apenas a observaram em silêncio pesado com os olhos marejados. A medalha era o preço pelo olho da filha, e essa verdade lhes apertava o coração. Após a cerimônia, foi realizada uma recepção. Deputados da Comissão de Defesa do Congresso se aproximaram como hienas. O deputado Onyx Ferreira, um influente candidato presidencial, aproximou-se de Laura. Ah, nossa heroína Laura, é uma honra. Queremos fazer uma proposta para você se juntar ao nosso partido como jovem talento. O deputado Onyx tentou colocar a mão no ombro de Laura. Um show político para as câmeras. Alguém agarrou o pulso do deputado Onyx. Era general de exército Pedro Moura e Silva, comandante militar do Sudeste. Seu aperto fez o rosto do deputado se contorcer. Deputado, militares mantêm a neutralidade política. E não toque no corpo da minha sobrinha de forma imprudente. Mas, general, não é bom que seja assim? Convidar uma heroína nacional. Os heróis são protegidos pelas Forças Armadas. Ela não é um peão para ser usado na política, uma criança que derramou sangue. Afaste-se. Ao olhar penetrante de Pedro, o deputado Onyx tossiu e recuou. Em seguida, general Gustavo Moura e Silva se aproximou e sussurrou: deputado, a suspeita de evasão militar do seu filho. Eu ainda não arquivei o dossiê. Tome cuidado. O rosto do deputado Onyx ficou branco como papel. A família a cercava como uma fortaleza de ferro e a protegia. De volta ao batalhão, Laura teve que lidar com a fama, mas ela não se deslumbrou. Pelo contrário, ela se cobrava ainda mais. Ela foi promovida a 2 graus sargento e assumiu o cargo de comandante de esquadra. Certa noite, Laura ouviu soluços atrás do alojamento. Um soldado recruta estava encolhido e chorando. O que aconteceu? O recruta deu um pulo de susto. Cabo Júnior. Não foi nada, sargento. Havia hematomas visíveis em seu rosto. Laura entendeu a situação imediatamente. Marcos Dantas e Roberto Lins haviam desaparecido, mas as sementes de seus maus hábitos ainda floresciam em cantos escondidos, como fungos. O agressor era o soldado mais antigo da esquadra ao lado. Laura o chamou imediatamente para a sessão administrativa. Soldado Sênior Lima, você agrediu o Cabo Júnior? Ah, sargento, eu não agredi. Eu apenas o estava instruindo. Ele é muito desatento. O soldado sorriu e respondeu. Ele pensou que Laura estaria ocupada com sua fama de heroína e não se importaria com esses pequenos problemas entre soldados. Instruindo? Violência é instrução? Laura apontou para o seu tapa-olho. Você se esqueceu de como eu fiquei assim? Eu nunca permitirei que um subordinado meu seja agredido injustamente. Mas, sargento, não é para tanto. Costumava ser assim antes. Baque! Laura bateu na mesa. O som congelou toda a sessão administrativa. Você está se referindo àquele tempo de esgoto em que se agredia as pessoas e se acobertava o crime? Preste atenção.
Não haverá abuso sob minha vigilância. Você será processado criminalmente. Sargento, não seja tão dura. Minha baixa está próxima. Você vai dar baixa na prisão. E eu farei com que a marca de criminoso que agrediu um colega no Exército o siga pelo resto da vida, mesmo na vida civil. Laura ligou para a polícia do Exército imediatamente. Desta vez, ela não pediu ajuda aos tios. Ela resolveu a situação com os regulamentos, princípios e a autoridade que ela mesma havia conquistado. O soldado Sênior Lima chorou e se agarrou aos policiais do Exército, mas foi em vão. Os olhos dos soldados que assistiram à cena mudaram. Laura não era apenas uma paraquedista poderosa. Ela era verdadeiramente o escudo que protegia os soldados. Naquela noite, Laura enviou uma mensagem de texto para o pai. Pai, agora eu me viro sozinha. Não se preocupe. Em breve, a resposta veio. Sim, eu confio em você. Mas se estiver difícil, sempre pode se apoiar em mim. As costas do papai ainda são largas. Outono no Acre. O maior exercício combinado da história foi iniciado no Centro de Instrução de Guerra na Selva, chamado de Operação Anaconda. Este treinamento era especial. Envolvia tropas do Batalhão Tartaruga, forças especiais e unidades de assalto aéreo. Uma batalha em grande escala que simulava uma situação real. A esquadra, liderada pela 2 graus Sargento Laura Silva, tinha a missão de tomar um ponto alto, enfrentando a tropa inimiga, um regimento especializado conhecido como Batalhão Escorpião, uma unidade invicta que nunca havia sido derrotada. Este treinamento não será fácil. O Batalhão Escorpião conhece o terreno como a palma da mão. O capitão da companhia disse, preocupado, mas Laura estava olhando atentamente para o mapa. O ataque frontal não funcionará. Eles estarão emboscados, esperando que subamos pelo vale. A outra maneira, temos que flanquear. Vou escalar o penhasco. O penhasco, à noite, é perigoso demais. Eu vou na frente. Basta seguirem-me. O treinamento começou. Laura liderou seus homens por uma área rochosa e íngreme. Na escuridão total, confiando apenas nos óculos de visão noturna, eles avançavam passo a passo. Os sentidos de Laura estavam no limite. Ela não perdia o som do vento ou o farfalhar das folhas. Na sala de controle do quartel-general, General Antônio Mouri Silva, General Pedro Mouri Silva e General Ricardo Mouri Silva observavam a situação do treinamento através de um grande monitor. Laura, ela está louca? Essa rota é só para caçadores. General Ricardo, comandante de operações especiais, ficou pasmo. Não, é a rota certa. É o único caminho para acertá-los. General Pedro sorriu, satisfeito. A esquadra de Laura conseguiu infiltrar-se pela retaguarda inimiga. O batalhão Escorpião foi pego de surpresa pelo ataque inesperado da esquadra de Laura e foi impotente. Tatatang, o som de lasers do equipamento Miles, sistema de treinamento a laser. Sucesso no ataque ao posto inimigo. Comandante da companhia inimiga eliminado. O relatório de Laura veio pelo rádio. Uau! Um grito de entusiasmo ecoou na sala de operações do Batalhão Tartaruga. O Batalhão Escorpião, invicto desde sua formação, teve seu posto de comando tomado pela primeira vez. Mas o perigo não havia acabado. Um grande contra-ataque do inimigo para se recuperar começou. Unidades mecanizadas, com tanques e veículos blindados, cercaram a esquadra de Laura. Estamos cercados, estamos com pouca munição. Os homens da esquadra estavam em pânico. Laura olhou para o céu. Não se preocupem. Temos o apoio aéreo mais poderoso. Ela pegou o rádio. Aqui é Víboras, transmitindo as coordenadas atuais. Solicitando apoio de fogo aéreo imediato. Na sala de controle, o general Antônio Moura e Silva pegou o microfone. Aqui é o comandante. Pedido confirmado. Enviaremos um presente. Pouco depois, com um ruído que rasgava o céu, uma ala de helicópteros de ataque, Apache adaptando um helicóptero de ataque forte, apareceu DU. Mísseis simulados e canhões disparados pelos helicópteros destruíram as unidades mecanizadas inimigas. Diante da supremacia aérea esmagadora, o inimigo perdeu a vontade de lutar. Uau, inacreditável! Os Apaches vieram em bando. Os membros da esquadra ficaram de boca aberta.
Não foi apenas um apoio de treinamento, foi uma demonstração de força avassaladora dos tios para elevar o moral da sobrinha. O treinamento terminou com a vitória completa do Batalhão Tartaruga. Laura correu para o posto de comando para fazer o relatório de conclusão do treinamento. Seu rosto estava coberto de suor e lama, mas seu olho brilhou como uma estrela. Saudações! 2 graus, Sargento Laura Silva e mais 30 homens, missão cumprida e retorno. General Pedro Moura e Silva desceu do palanque e abraçou a sobrinha. Parabéns, que orgulho! Tenho orgulho de você ser minha sobrinha. General Ricardo levantou o polegar. Venha para as forças especiais. Por favor, venha. Eu te levo nas costas. O riso da família ecoou no campo de treinamento. Laura finalmente relaxou e sorriu abertamente. Ela não era mais um objeto a ser protegido. Ela era uma comandante perfeita que planejava operações, liderava sua unidade e conquistava a vitória. O general Antônio Moura e Silva, que observava a cena de longe, estava com os olhos marejados. Ele tirou uma foto antiga do bolso. A foto deles no dia em que Laura nasceu. Querida, você está vendo? Nossa filha cresceu. Um monólogo enviado para a esposa no céu. 3 anos depois, no Centro de Convenções do Exército, em Brasília, um suntuoso jantar estava sendo realizado. Era a cerimônia de passagem para a reserva do general Antônio Moura e Silva, a lenda viva das Forças Armadas Brasileiras. O salão estava repleto de estrelas. Generais do Exército, Marinha e Aeronáutica, bem como personalidades políticas e empresariais. Antônio encerrava sua carreira militar de 40 anos. Antônio subiu ao palanque e leu seu discurso de despedida com calma. Eu tiro o uniforme hoje, mas minha alma permanecerá para sempre nesta nação. Um soldado não envelhece e desaparece, ele apenas se torna um alicerce para a pátria. Sua voz tremeu e eu tive uma honra e merecida. Colegas excelentes e minha filha que se tornou uma militar ainda melhor do que eu. O olhar de Antônio pousou em Laura, sentada na primeira fila da plateia. Sua patente agora era um grau sargento. Em seu peito, a medalha e a insígnia verde em seu ombro brilhavam. Ela olhava para o pai em posição de sentido, contendo as lágrimas. O fato de aquela honra ter sido trocada pelo olho de sua filha apertava o coração dos generais. Quando Antônio desceu do palanque, os 3 irmãos generais fizeram continência para ele. Irmão, obrigado por seu serviço, nós o admiramos. O caloroso abraço dos irmãos foi coberto por uma salva de palmas. Naquela noite, em um jantar em família, Antônio tirou a gravata e sorriu relaxado. Ah, que alívio! Posso dormir até tarde amanhã, não posso? Nem pensar! O senhor tem que pescar amanhã de manhã. Pedro brincou. Laura, e você? Antônio perguntou à filha. Não vai sair do exército? Agora que seu pai saiu, você também não quer ir estudar mais? Laura balançou a cabeça. Não, pai, eu vou ficar. Vai ser difícil. Ainda haverá pessoas sussurrando sobre o seu olho. Não importa. É lá que eu tenho que estar. É a minha missão. Ser a vigilância para que vítimas como eu nunca mais apareçam e proteger os soldados fracos. Laura encheu seu copo de cachaça e disse... E eu vou continuar o serviço militar que o senhor não conseguiu terminar. Vamos completar 100 anos juntos. Haha! Que garota teimosa! Ricardo riu de forma exagerada. Notícias urgentes passavam na TV. Ex-subtenente Marcos Dantas e ex-tenente-coronel Roberto Lins, do Batalhão Tartaruga. Pedido de liberdade condicional negado. Pena estendida por má conduta na prisão. A família não demonstrou nenhuma reação às notícias. Eles eram apenas poeira de um passado que havia se esvaído. Na rua após o jantar, não se via estrelas no céu noturno de Brasília, mas Laura via 4 estrelas em seu olho, seu pai e seus 3 tios. Nomes honrosos que a protegeram e que agora ela deveria proteger. Pai. Laura segurou o braço de Antônio. Eu amo o senhor. Foi a primeira vez que a filha e o pai, normalmente reservados, disseram isso. Antônio tossiu, envergonhado, mas seu sorriso ia de orelha a orelha. Eu também te amo, minha filha. Laura olhou para o céu. Embora tivesse perdido um olho, seu mundo estava mais amplo e mais claro do que nunca.
ela voltaria para o batalhão amanhã, para a linha de frente, fria e difícil. Mas ela não estava com medo. Atrás dela havia sempre a família confiável e a nação, o Brasil, que ela tinha que proteger. A lenda da Sargento Laura Silva, a General Caolha, estava apenas começando. Obrigado por assistirem hoje. Se gostaram do vídeo, por favor, curtam e se inscrevam.